Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Michelle Marchiori e por aqui falamos de livros e todo o universo literário. E hoje eu vim contar para vocês quais foram as minhas leituras dos últimos meses. Julho, agosto, foram algumas boas, outras nem tanto. Mas eu separei aqui uma ordenzinha que eu já vou contar para vocês, que é as que eu finalizei em julho, as que eu finalizei em agosto, e tem uma que eu finalizei em julho, que eu vou deixar para o final, porque eu quero falar com spoiler, que foi a leitura que eu menos gostei, e aí eu quero trazer alguns pontos aqui do porquê que eu não gostei dessa leitura. E eu também trouxe os livros lidos com a minha filha. Não todos, porque assim, gente, ela é uma mini leitora que gosta muito de ler, então nas nossas leituras noturnas, geralmente ela pede, hoje pode ser só 5? E por aí vai, gente, tem que ter fôlego. E aí, mas tem alguns livros que se repetem ao longo do mês, porque acaba entrando ali no radar dela e ela quer ler, assim, repetidamente. E aí, é uma forma também de eu mostrar alguns livros infantis. A Olivia já tem uma biblioteca, assim, considerável, e tem livros que são muito bons e que valem a pena aqui aparecer e mostrar para vocês quais são. E a seleção que eu fiz, vou trazer entre 3 e 4 livros nesses vídeos de finalização do mês, né, dos meses de leitura. E a seleção que eu fiz aqui é com base nas leituras mais recorrentes que ela preferiu fazer ao longo desses meses, né? Então, não consigo trazer todas também, porque, como eu disse, a gente acaba lendo, são livros curtinhos, livros infantis, mas eu vou trazer entre 3, 4, 5 livros nesses vídeos que eu vou trazer as minhas impressões das minhas leituras. Eu trago para vocês as leituras que a gente fez com ela de forma mais recorrente durante o período aí selecionado para mostrar as leituras. E o primeiro livro finalizado aí em julho foi essa antologia de contos, Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. E essa aqui é uma antologia com 26 contos. Autores muito famosos tem aqui entre as escolhas feitas pelo Ítalo Calvino. Temos alguns russos conhecidos, Gogol, Turgenev, Leskov, temos Charles Dickens, temos Poe, temos bastante autores famosos aqui. O que aconteceu com essa leitura aqui? Essa leitura foi uma escolha no Clube do Livro, em julho. Lá temos muitas mães, então resolvemos ler uma antologia, porque isso não ia prejudicar, ler uma antologia não ia prejudicar na discussão das metas, por causa das férias escolares, né? Então, nós que somos mães aí, no período de férias, às vezes temos dificuldade em acompanhar as metas de leitura, e com os contos a gente conseguiria discutir o conto que a gente conseguisse ler até a meta, né? Então, foi uma leitura interessante nesse período. Só que os 8 primeiros contos dessa antologia não agradaram ninguém, inclusive não agradaram a mim. Então, sabe quando você começa com altíssimas expectativas, porque era uma antologia assim muito famosa, que a gente tinha ouvido falar que todos os contos eram maravilhosos, e logo na primeira assim, leitura foi aquele baque assim, tipo, nossa, tá truncado. Tá difícil, mas depois do 9º conto as coisas fluíram melhor, e aí a gente chega até nos autores mais conhecidos, né, e os contos ficaram melhores, sabe, mais interessantes, até lá para nossa discussão foi mais agradável. E o meu conto favorito daqui é um conto que eu reli, na verdade, que é O Nariz, do Gogol, e eu gosto muito desse conto, é um conto engraçado. Eu tinha lido o Gogol numa antologia de contos, tinha lido O Nariz, O Capote, são mais 2 contos nessa pequena antologia que sai pela editora 34. E foi muito agradável reler, sabe? Porque eu já sabia o que ia acontecer ali no final, né? Já sabia a história, mas reler um conto, uma história que eu já conhecia, foi agradável, sabe? E eu considero esse o conto favorito, mas gostei de vários outros aqui, do Poe, gostei muito, gostei do Turgenev, gostei... deixa eu ver qual mais que eu gostei, que eu marquei todos aqui. Do Charles Dickens eu gostei também. Ler antologia é sempre legal porque a gente consegue
conhecer novos autores, né? Escrita de outros autores que a gente ainda não teve a oportunidade de ler. Então, foi sim uma leitura válida. Eu dei 3,5 estrelas para a antologia como um todo, porque o começo foi bem truncado, mas depois fluiu melhor. Dos 26, tem 5 aqui que eu não gostei de jeito nenhum, os outros 21, entre contos que eu gostei muito e contos mais ou menos. Então, foi uma leitura boa, válida, acho válido, mas válido com ressalvas. Eu acredito que se você começar a ler essa antologia, você deveria começar do 9º conto em diante e depois voltar para os primeiros, né? Porque vai fluir melhor, sabe? E a antologia te proporciona isso, né? Você pode começar a ler ali do final, do meio, enfim, os contos são independentes, inclusive de autores diferentes, então fica aí a recomendação com essas ressalvas. O outro livro que eu finalizei em julho foi no Kindle. Eu sempre tenho um livro no Kindle para ler, principalmente à noite. E em julho eu escolhi mais um livro da Christiane Hanna, porque eu tinha lido em junho, que eu gostei muito, que chama A Grande Solidão. E é um livro que eu dei 4 estrelas, me envolvi muito com os personagens, assim, emocionante mesmo o livro. E o livro Jardim de Inverno é um livro bom, mas não tão emocionante quanto A Grande Solidão. O Jardim de Inverno é uma história de uma família que tem 2 filhas adultas, pai, mãe, 2 filhas adultas, e uma das filhas, a Anne, ela é fotógrafa, tem uma vida independente, gosta de viajar, e volta para o seio familiar só em ocasiões especiais. E tem a Merit, que é casada, tem 2 filhas, e ela parece ser o esteio da família ali, sempre ajudando o pai, a mãe, aquela que faz tudo, sabe? Aquela que está presente, que cuida dos negócios da família. E temos a figura da mãe, que é uma pessoa muito estranha, ela já é idosa, mas é uma pessoa muito fria, muito reservada. E o pai, que é o elo, que liga todas essas mulheres. E no leito de morte dele, ele faz com que as filhas prometam que irão conhecer mais a mãe. E a gente já estranha, né? Porque eles já estão na velhice. E ali na velhice que as filhas vão passar a conhecer a história da mãe. Que essa mãe é uma mãe, assim, em Jardim de Inverno tem até a ver um pouco ali com a figura da mãe, né? Porque ela gosta muito do frio, ela é uma figura até excêntrica. E a gente vai entender o porquê ela é assim, conforme o desenrolar do livro e conforme a gente vai descobrindo a história dela. E tem passagens ali bem impactantes, porque a gente vai retomar ao passado dessa mãe e vai mergulhar na história da Rússia, do Stalingrado e dos horrores que aconteceram ali. Então, tem cenas fortes, impactantes. A parte do passado da mãe realmente te prende a atenção, mas quando se volta ao presente, em que as figuras ali da família está tudo bem, apenas elas estão tentando ali entender o passado da mãe, as irmãs chega a ser um pouco irritante, sabe? Aquelas rixinhas de irmã que já são adultas, mas parecem não se entender direito. E quando elas começam a se entender, tem sempre como eu vou dizer? Tem sempre uma rivalidade entre elas. E isso incomoda um pouco, assim, sabe? Chega uma hora que fica um pouco maçante. E aí, quando elas começam a se entender, né, pra tentar ajudar essa mãe a falar mais sobre o passado, tem umas coisas muito clichês que me irritam um pouco, assim. E aí elas... eu já sei a forma que a mamãe vai falar sobre isso, mas eu não vou te contar, vou te contar só lá no jantar. Sabe? Parece um pouco, eu não vou dizer, parece um pouco infantil até, assim, a relação dela, sabe? E permeada de muita rivalidade entre as duas. Então, essa parte me desagradou um pouco, mas a história do passado da mãe realmente é emocionante. O final, eu achei que merecia um final melhor, assim, com mais emoção por tudo que foi contado. Mas não é um livro ruim. É um livro que, sim, vale a pena. Eu dei 3 estrelas para ele. E pretendo ler outros livros da autora, inclusive o Rochinol é o próximo da minha lista. Em julho, eu terminei mais um livro, só que esse eu vou falar no final, porque eu quero falar com um pouco mais de detalhes e spoiler, para contar para vocês o porquê que eu não gostei do livro. Então fiquem até o final, porque aí eu falo com spoiler, e quem não quiser saber do spoiler já pode sair do vídeo. Mas em agosto,
eu consegui finalizar mais alguns livros. O primeiro deles que eu quero falar com vocês é Emma, da Jane Austen. Jane Austen é uma autora queridinha do meu coração. Eu gosto muito da escrita dela, eu gosto muito das críticas que ela coloca aqui. Eu gosto, assim, da construção dos personagens, da ambientação que ela coloca. Mas nesse livro aqui específico, ele é um livro, assim, é um calhamacinho, né? Ele tem pouco mais de 600 páginas. E eu esperava mais acontecimentos. Mas do que se trata Emma? Emma é a nossa protagonista. É o único romance da Jane Austen que leva o nome da protagonista, né? Então, nós temos, por exemplo, Orgulho e Preconceito, que tem a Elizabeth Bennet, e temos Razão e Sensibilidade. Eu já li esses muito bons, eu tenho uma coleçãozinha aqui. Persuasão, eu não li Mansfield Park, temos Abadia. E Emma é o único que leva o nome da protagonista. Então, essa aqui é a história da Emma. E Emma é uma mocinha de 21 anos, rica, que não quer se casar. E ela vai apenas intrometer-se na vida alheia. É basicamente o que ela faz durante todo o livro. Ela se intromete, quer arranjar casamentos, quer dar pitaco na vida dos outros. E ela se acha muito superior a todos os personagens ali. E eu falei um pouco mais sobre essa minha leitura num vídeo que saiu, Leituras de Agosto. Eu fiz um vlog e nele eu conto com detalhes do que eu gostei nesse livro, do que eu não gostei. Mas é um livro que de início eu dei 3,5 estrelas, só porque estudando sobre o livro, lendo mais, eu vi o filme que eu gostei muito, a adaptação de 2020, salvo engano. Vou deixar a capinha pra vocês. E eu gostei muito da adaptação. Eu não tinha gostado do começo, mas aí eu resolvi terminar. E gostei muito. O arco de redenção da Emma no filme ficou melhor do que no livro. Eu achei que aqui no livro, ela finaliza de uma forma que as coisas vão se desenrolando apesar dela, sabe? E no filme a gente tem um arrependimento maior de algumas situações que a Emma causa e passa aqui. E eu acabei gostando bastante do filme. E eu queria aumentar a nota, da primeira nota que eu dei, assim, da primeira impressão de leitura. Seria 3,5 estrelas, mas eu aumentaria, mas não chegaria a 4. Dá pra dar 3,75? Dá, né? Mas, assim, eu releria esse livro aqui, com certeza. Não muito em breve, né? Assim, mas daqui uns anos, com certeza eu queria reler esse livro. E juntamente com todos os outros da Jane Austen, eu gostaria de reler. E foi uma leitura muito agradável, sem contar que a gente leu em conjunto no Clube do Livro, né? Então é sempre muito bom ler com as meninas, discutir, falar. O nosso encontro é sempre muito agradável também. Lá no vlog, aí eu mostro um pouquinho de como foi o nosso encontro. E é isso, 3,75 estrelas. Se vocês me permitem fazer isso. Claro, né? A nota é minha, então eu vou fazer. Em agosto eu terminei também Pactos Mortais, do Steven Kavanagh. E eu gostei muito desse thriller, apesar de ter adivinhado quase todos os plot twists. Eu não sei até que ponto, né, a gente pode gostar de um thriller tendo adivinhado quase tudo ali com antecedência. Mas eu achei tudo bem amarradinho, assim, foi uma leitura de entretenimento, assim, bem fluida, assim, bem vira-páginas, apesar dos crimes que acontecem aqui, são crimes hediondos, pesados. Mas a gente tem a descrição desses crimes apenas no começo ali, depois fica um pouco menos tenso. Mas não deixa de perder aquele ritmo de suspense, né? E tem uma investigação policial acontecendo. E do que se trata? Temos duas mulheres aqui, Amanda e Wendy, e elas querem se vingar do homem que destruiu a vida delas. E a solução é que elas se encontram um dia em uma determinada situação, não vou falar pra vocês como, e elas resolvem trocar a vingança. Eu mato por você e você mata por mim. É isso, fizeram um pacto que tem tudo para dar certo, né? Mas a gente vai acompanhar. E aí eu tenho que citar o grande filósofo Seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, né, gente? Então, temos aqui alguns acontecimentos
que são surpreendentes, sim, mas, como eu disse, eu adivinhei vários dos acontecimentos antes. E eu acho que é isso para falar desse livro, porque não tem como a gente falar muito mais coisas, porque senão acaba dando um spoiler, né? E thriller tem aquela graça de ler, assim, sem saber muito, né? E eu daria para esse livro aqui um 3,5 estrelas. Foi uma leitura, assim, de entretenimento muito válida, bem amarradinha, assim, então achei bom, apesar dos crimes hediondos aqui que tem. Não tem um linguajar chulo, o que é um ponto muito favorável, porque eu tenho uma agonia tremenda desses romances, thrillers, enfim, livros contemporâneos que trazem aquele excesso de palavrões, sabe? Então, me incomoda. E esse aqui não tem, então já é um ponto muito positivo. E é isso, fica a recomendação dessa leitura aqui, se você está em busca de um thriller, esse aqui é um livro muito bom, uma boa pedida. E em agosto eu também terminei Surpreendido por Jesus. Que livro maravilhoso! É um dos melhores livros cristãos que eu já li nos últimos tempos. E assim, estudar sobre a figura de Jesus, sob a ótica aqui que o autor propõe a nos mostrar, foi muito interessante. Tem alguns trechos bíblicos que ele trouxe aqui, esmiuçou com a gente, falando sobre a vinda de Jesus e o que ele quis mostrar, né, para aqueles que estavam aguardando. E ele se propõe a fazer isso nos 4 evangelhos. Então, esse livro é dividido em 4 partes. Na primeira parte estudamos Mateus, depois Marcos, Lucas e João. E em Mateus nós vemos Jesus falando sobre a obediência, uma obediência que tem que ser do coração, não uma obediência externa em respeito tão somente às leis, mas que Jesus veio para mostrar que ele se importa mais com o que está no coração, né? E não com aquilo que é externalizado. E em Marcos, o autor vai aqui nos mostrar como Jesus veio não como os judeus e como o povo esperava, que era um rei majestoso. Ele veio e ficou conhecido como um criminoso ali naquela época, né? E que ele morreu como um criminoso. Então, essa subversão da figura de Jesus por aqueles que estavam esperando algo diferente. Então ele vai nos mostrar esse caminho, os textos bíblicos que ele aborda, assim, é muito, muito interessante. E no capítulo 3 o autor vai falar sobre o livro de Lucas e sobre como Jesus veio para incluir aqueles que eram excluídos. Então, assim, um capítulo muito bom para mexer com a gente mesmo. E por último, no livro de João, ele vai mostrar como Jesus veio sendo Deus. Essa coisa fenomenal que aconteceu, sendo ele um ser divino que desceu à terra e se encarnou e fez-se homem e foi crucificado. Então, é um livro para cristãos e para aqueles que querem entender mais sobre Jesus. É um livro recomendadíssimo, 5 estrelas, favoritado, entrou assim no top 10 do ano, com certeza. E é um livro que eu quero reler. E em agosto eu também li outro livro no Kindle. Deixei meu Kindle aqui. Eu li outro livro muito bom. Aqui tá até a capinha dele aqui. Onde os Velhos Não Têm Vez. Do McCarthy. Gente, meu Kindle tá acabando a bateria. Tô precisando tocar esse Kindle. Onde os Velhos Não Têm Vez. Esse livro eu peguei para lê-lo sem ter relido a sinopse. Porque eu coloco os livros lá na minha lista de desejos e às vezes compro algum livro em promoção, como foi o caso desse, que foi o e-book, e eu não reli a sinopse para começar a ler o livro. Então eu fui muito surpreendida, porque eu estava meio perdida no que estava acontecendo ali. E do que se trata esse livro? O título para mim já é muito interessante, mas eu consegui entendê-lo só no final. E eu nem sei se eu quero falar com vocês, se eu quero o título, porque eu achei muito legal descobrir isso no final, sabe? Entender todo o contexto ali que estava acontecendo. Mas vamos lá. Temos um rapaz que está caçando e de repente ele se depara com uma cena estranha, vários carros parados, e ele vai até lá para ver o que está acontecendo. E temos várias pessoas mortas com tiro na testa, uma cena de crime, provavelmente envolvendo narcotráfico. E ele começa a andar por aquela cena ali daquele crime e vê um homem
que está ali à beira da morte. E esse homem pede água para ele e ele não tem água ali. E ele acha também uma maleta com milhões de reais e ele faz o quê? Vai embora. Fica com essa maleta de dinheiro, chega na casa dele e fica pensando no homem que estava morto, que estava quase morrendo lá na cena. E aí ele faz o quê? Volta para a cena do crime. E ali ele é encontrado e aí tem uma perseguição ali, porque as pessoas querem o dinheiro de volta. E aí a partir daí a gente vai acompanhar essa fuga e essa perseguição desse rapaz, porque os donos do dinheiro e das drogas querem tudo de volta, mas esse rapaz pegou o dinheiro, e aí a gente vai acompanhar o xerife que tá investigando esse crime aí, que é o xerife Bell, que é uma figura interessantíssima. Eu adorei as cartas que ele traz ali no meio do romance, que ele vai fazendo reflexões sobre a vida, e que tem muito a ver com o título do livro. E nesse meio a gente tem uma cena de crime muito estranha, que o xerife também tá investigando, e uma hora elas vão se encontrar, que é um crime com uma figura muito bizarra. E depois, estudando um pouco mais sobre o livro, eu vi que o autor gosta de inserir a personificação do mal ali, o próprio diabo, como protagonista quase ali de todo o romance. Então ele está em quase todas as cenas e é sempre sanguinário, é sempre muito violento e sempre muito mal o que acontece. Então sempre tem essa luta entre o bem e o mal. E a gente vê as reflexões do xerife Bell sobre o desenrolar e o passar do tempo, o desenvolvimento das novas tecnologias que podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. E ele faz reflexões que as pessoas mais velhas às vezes têm ficado para trás, não sabem mais como agir diante de situações tão inusitadas, né? Então o título do livro é muito interessante. Inclusive tem um filme que foi adaptado, tem uma adaptação, né, de um filme que ficou com o título Onde os Fracos Não Têm Vez, que foi ganhador de um Oscar. E eu ainda não vi, mas pretendo ver. E assim, é um livro que para mim foi assim, 4 estrelas. Eu gostei muito, inclusive já quero ler outros livros do autor e pretendo fazê-lo em breve. Então, fica também a dica, assim, leiam, muito bom. Assim, tem uma leitura rápida, sabe? Fluida, e é um livro curtinho também. E vale muito, muito a pena. Finalizando as leituras de agosto, eu li um conto do Tolstói. A intenção era ler um por semana, mas não deu certo, eu acabei lendo só um mesmo. E eu gostei muito de ler esse conto, chama Três Mortes. Ele está aqui nesse volume 1 dos contos completos de Tolstói. São 2 volumes que sai pela Companhia das Letras. E eu gostei muito de ler esse conto, achei muito, muito bom, assim, dei 4 estrelas para o autor, pelas reflexões que ele faz aqui sobre a morte de 3 figuras diferentes. E muito bom, leiam Tolstói, Tolstói é maravilhoso, esse conto aqui vale muito a pena. E agora eu quero falar com vocês dos livros que eu li com a Olivia, livros infantis, né? São livros que a Olivia pede com certa frequência. E o primeiro é esse aqui, O Rato Sugismundo, da editora João e Maria. Eu gosto muito dos livros da editora João e Maria, eu acho de uma riqueza de vocabulário, assim, fantástica. Para mim é um dos melhores, assim, uma das melhores editoras nessa questão de riqueza de vocabulário. E esse livro conta a história de um ratinho que ele mora no esgoto e ele sempre acha uma desculpa para continuar vivendo no esgoto. E aí a gente vai acompanhar aqui o amigo dele dando soluções para ele morar em um lugar melhor, mas ele sempre acha uma desculpa. E assim, de uma riqueza de vocabulário impressionante. É uma história longa. As ilustrações também são lindas. O final do livro. E assim Sugismundo voltou para o bueiro, enquanto Raimundo seguiu seu caminho rumo ao bosque pensando. Quem se deixa do que tem, mas se recusa a mudar, é bem merecidamente que não saia do seu lugar. Então, assim, as histórias são rimadas também, e eu gosto muito, muito, muito da editora João e Maria, e esse livrinho aqui é um dos favoritos da Olivia. O próximo livro é esse aqui, A Baleia na Banheira. Essa autora aqui, Suzanne Straber,
Ela é uma autora queridinha, desde que a Olivia tinha, assim, 1 aninho, porque são histórias cumulativas. E são histórias divertidas, legaisinhas, assim, e deixa eu mostrar para vocês as ilustrações. Então aqui fala, é hora do banho, a baleia está na banheira, que maravilha. E aí vai chegando outras criaturas aqui querendo entrar na banheira. E a baleia vai ficando só mais desconfortável com aquela situação. E aí chega o urso polar, chega a criança, e de repente tá todo mundo ali na banheira. E, de repente, a baleia mergulha e coloca todo mundo para fora. A Olivia gosta muito, a gente lê com uma frequência assim muito alta. Juntamente com os outros dessa autora aqui, tem um outro que a Olivia chama A Raposa Vai de Carro, que ela gosta muito também. E Bem Lá no Alto também ela gosta muito. Então essa aqui é uma autora queridinha e fica aqui a dica. Recomendação desde 1 aninho a gente lê com a Olivia, então é um livro para se ter assim, desde pequenininho para ir seguindo aí na biblioteca, porque não enjoa. Outro livro que a gente recebeu recentemente da editora João e Maria, Os Brinquedos da Avó Genoveva. Gente, a Olivia amou esse livro aqui. Ele é um livro rimado, as ilustrações são lindas. E aqui vai contar a história da avó Genoveva e os brinquedos que ela brincava na infância junto com os amigos. E assim, no final, aqui tem as ilustrações, fala como que eles brincavam, era com ossinhos, com coisinhas de pano, boneca de milho. Então, ó, a criança fazendo um carrinho com rodinha de pãozinho. E como as ilustrações, que belas, gente. Olha aqui, aqui tem acho que é um boizinho, né? Esse aqui é o boizinho? É. O boizinho feito de batata e palitos. E a Olivia, na primeira vez que a gente viu ela, a gente consegue fazer esse. Então foi muito divertido. E aqui no final ele tem a indicação de como fazer esse bichinho. É um livro muito bonito. Assim, muito legal mesmo, a Olivia ama, a gente lê ele assim, com uma frequência muito alta aqui também. E outro que virou um queridinho aqui é o Edmundo e o Resmungo. O Edmundo e o Resmungo, ele conta a história do Edmundo que morava na Resmungolândia, em que todos reclamavam e os resmungos ficavam nessas sacolas que todos carregavam, cheias de resmungos. E um dia o Edmundo foi para uma outra cidade. E nessa cidade, em que os balões, que são mais leves, faziam parte da vida das pessoas e não sacos de pedras pesados. E aí o Edmundo vai descobrir como é melhor viver sem resmungar. É uma autora, a Fernanda Witzwink, nunca sei falar o nome dela, Fernanda Witzwink. Fernanda Witzwink. A autora Fernanda 2020, que é carinhosamente chamada assim no Instagram, porque o sobrenome dela é difícil. Ela é uma autora cristã, ela tem alguns outros livros infantis, a gente inclusive tem. E esse aqui foi o último lançamento dela, que a gente gostou muito. Ele é cristão, então a gente tem esse enredo que nos remete ao evangelho. E assim, a Olivia gostou muito do Edmundo e o Resmungo. Aí quando aqui em casa a gente tá na fase muito de reclamações, eu chamo ela de Edmunda, que ela fica muito brava, porque ela não quer ser a Edmunda e a Resmunga. Então assim, é muito legal, foi um livro muito bom, que a Olivia também gosta de ler com frequência. E por último, vamos falar sobre Atmosfera, uma história de amor, da Taylor Jenkins Reid. Essa aqui é uma autora muito famosa e eu fiquei muito curiosa para conhecer a escrita dela e qual foi o meu critério de escolha para começar a ler a autora. Eu fui numa livraria e li a sinopse e gostei muito da sinopse, achei interessantíssimo. Falei, legal, vou levar. Inclusive comecei a gravar um vlog de leitura desse livro, só que a maioria da leitura foi muito desagradável para mim, então eu fiquei a maioria do vlog falando do que eu não tinha gostado do livro. E aí, gente, optei por não dar continuidade no vlog. Por vários momentos eu quis desistir dessa leitura. Vou até tentar resgatar alguma parte que eu falo, gente, agora eu vou desistir. Eu falei isso várias vezes, né? Então, ou seja, eu não estava dando muito certo. Mas eu acabei finalizando
para dar um apanhado geral, assim, no vlog do que eu achei, né? Então foi só por isso que eu finalizei, mas a vontade de abandoná-lo foi muito grande. Gente, eu parei de ver o seriado e fui ler mais um pouco de Atmosfera. Eu li mais 38 páginas. E tô pensando seriamente em abandonar. Bom, do que se trata esse livro aqui? A premissa é muito interessante. Temos a Joan, que é a protagonista, e ela é uma professora universitária. E ela leciona, se não me engano, astrofísica. E ela é apaixonada por toda essa questão de universo, espaço, estrelas, e ela descobre pela irmã dela que a NASA está contratando mulheres. E ela se inscreve na primeira seleção, ela não entra, na segunda ela entra juntamente com mais 3 mulheres. E aí a gente vai acompanhar toda essa carreira da Joan na NASA, né? E os desafios que as mulheres enfrentariam ali numa instituição composta 100% de homens, né? As mulheres estão entrando ali agora. E vamos lá por partes. A primeira cena que temos no livro é um acidente de um ônibus espacial. E esse acidente ele é agravado porque um dos tripulantes homens deixa uma porta aberta com o aval de uma das tripulantes mulheres, porque eles querem ter uma visão melhor ali do espaço. E eles deixam essa porta aberta, o que é uma imperícia terrível, né? Eu já fiquei irritada com isso, como assim, né? Astronautas treinados vão deixar uma porta aberta por mero capricho. Mas enfim, aí a gente tem um acidente. Nesse acidente tem um objeto ali que acaba entrando por essa porta aberta e perfura a roupa do Griff, acho que é do Griff mesmo, e ele vem a óbito, né? Isso é spoiler, porque o óbito dele vai acontecer um pouco mais pra frente. Mas aí deixa a Vanessa, que é a outra tripulante que aceitou deixar a porta aberta, em situação muito delicada, porque os demais tripulantes já estão... alguns já morreram, outros estão, assim, à beira da morte. Então, já é uma situação que você já fica angustiada ali, né? Tem essa questão da porta aberta que já me deixou, assim, com o pé atrás, né? Em relação a esses tripulantes, né? Mas a gente quer saber o que aconteceu, por que esse acidente aconteceu. Então, isso instiga a gente a continuar a leitura. Mas aí a gente vai voltar para o passado para a gente entender como foi o treinamento desses astronautas, né, dessa tripulação, e da Joan, que é a nossa protagonista. Paralelo a isso, nós temos as relações familiares da Joan. Nós temos a principal relação que é mostrada aqui é com a sobrinha. Ela tem uma relação muito bonita com a sobrinha, de muito afeto, muito carinho, né? Trata como se fosse uma filha mesmo. E a irmã, que é uma relação que chega a ser tóxica, assim, porque a sensação é que a irmã quer apenas abusar da boa vontade da Joan, né? E a Joan acaba aceitando porque ela gosta muito da sobrinha e para ela é sempre um prazer estar com a sobrinha, né? Cuidar, ajudar de qualquer forma. Então ela acaba aceitando essa relação assim de forma muito passiva. Isso me incomoda bastante e a gente não sabe muito sobre os pais da Joan e da irmã, né? Só é dito aqui o que a gente sabe que são um pouco omissos e eles coloca claramente aqui como são pais cristãos, protestantes. Ela tem essa conversa com a Vanessa num determinado momento da história. Os pais da Vanessa são católicos, os da Joan são protestantes, cristãos, então colocam eles como pessoas omissas e que são um pouco preconceituosos. E isso sim já chamou uma atenção como que a autoria ia desenrolar essa forma de preconceito que ela coloca aqui. Mas não temos, já adianto que não temos, foi só jogado mesmo. E essa relação familiar, nesse foco, o que temos? Isso vai acontecer no decorrer do livro. Só que, no final do livro, nós vamos ter uma situação assim muito difícil para a sobrinha da Joan, e ela pega a Joan para morar com ela. Quando ela pega a Joan, a sobrinha, para morar com ela, a gente só tem isso, a gente não sabe o que aconteceu depois de um tempo, como que ficou essa relação com a irmã, com os pais, que ficaram sabendo que a sobrinha foi morar com a Joan. Enfim, não temos o desfecho dessa relação. Voltando para a vida de trabalho da Joan, né, que é na NASA, nós temos ali inicialmente os desafios que as mulheres enfrentam, piadinhas de colegas e tudo, mas não temos algo muito concreto. Eu achei
um pouco superficial o que foi abordado aqui nos desafios que as mulheres enfrentavam, sabe? E aí, isso me chamou a atenção principalmente porque foi através desse livro aqui que cita uma figura histórica, a Sally. A Sally foi a primeira astronauta americana e tem um documentário que saiu e eu, após terminar esse livro aqui, eu fui lá ver o documentário da Sally e eu achei a história de vida dela muito interessante, apesar do documentário focar muito na vida amorosa dela. Eu gostei de saber um pouco mais sobre a vida da Sally na NASA mesmo, e os desafios que ela enfrentaram lá, e os desafios que ela enfrentaram lá, eles não perpassam aqui nessa história, sabe? São desafios, assim, que são interessantes, né? E que realmente me soam como desafios, não os que apareceram aqui, que são as piadinhas entre colegas, sabe? Então, isso aí deixou muito a desejar aqui no livro, porque a Sally enfrentava desafios como perguntas sobre a fertilidade dela, de poder ir para a NASA, se isso não ia prejudicar. Os repórteres eram muito agressivos nas perguntas, assim, sabe? Um pouco preconceituosos. Aqui a gente não tem nenhuma cobertura da mídia. Então, lá no documentário fala a primeira viagem da Sally, o que ela iria levar, porque todos os tripulantes têm um kit viagem, né? E eles colocam 100 absorventes para essa. Chega a ser cômico, né? Então, assim, essa falta de tato ainda, de saber como o que as mulheres precisavam para levar pro espaço, sabe? Eles colocam um kit maquiagem. Então, esse tipo de coisa, de desafios, assim, de situações que chegam até a ser cômicas, assim, né? A gente olhando agora em retrocesso, né? Chegam a ser até engraçadas. Como assim, sem absorventes? Então, não são situações que são trazidas aqui no livro, sabe? E o que eu vejo que a autora usou desse pano de fundo para falar mais do romance que ela quis colocar entre duas astronautas. Então, num determinado momento, a Joan se apaixona pela Vanessa, que é a outra astronauta que está ali no programa da NASA. Então, o foco principal virou o romance entre essas duas mulheres, né? E aí chega a me soar inverossímil, porque o livro fala expressamente da Sally, que a Sally foi a primeira mulher a entrar no programa, né? As outras mulheres vieram depois. Então, a Sally, como é conhecido, ela foi casada com um astronauta homem, só porque ela tinha uma companheira, uma mulher, e esse romance com essa companheira só foi revelado. Então, a autora coloca aqui de 5 mulheres que entraram no programa, a Sally, que ela coloca como uma figura histórica aqui, porque tem um determinado diálogo aqui que eles falam da Sally, que é a primeira mulher que está indo para o espaço e tudo, que isso é muito importante para todas elas, porque se ela errar de alguma forma, isso afeta todas as mulheres. Então ela coloca essa figura histórica, e aí ela coloca outras personagens, outras duas, que também têm laços amorosos com outras mulheres. Então eu achei um pouco inverossímil, sabe, e até perdeu um pouco o objeto dessa discussão, que a gente vê que há um sofrimento da Sally ali, em tentar acobertar a vida amorosa dela, né, até que ela opta por não revelar, né, porque o documentário é pelo ponto de vista da companheira dela, né, a companheira fala que ela teria um receio, né, que isso afetasse a carreira dela, porque ela era muito bem vista e tudo, e ela tinha receio que essa opção dela afetasse de alguma forma o trabalho, e o trabalho era muito importante para ela. E no desfecho desse livro aqui, nós temos o desfecho do acidente, né? E o acidente, a Vanessa é a única sobrevivente. E ela acaba fazendo uma declaração para Joan lá, e o livro acaba assim. Então a gente não vê os desafios que elas enfrentariam na NASA por essa revelação, né? Então, o tema proposto ali dos desafios que uma mulher enfrentaria ficou muito perdido. A relação familiar da Joan também ficou tudo perdido. Eu achei que nada fechou aqui nesse livro. Então, assim, gente, uma estrela, não gostei. A escrita da autora não deixa de ser fluida, porque é uma escrita, assim, de vira-página, sabe? Uma leitura fácil. Tem umas frasezinhas clichês, assim, mas a história em si não me pegou, não gostei mesmo, e é uma estrela e logo vai ser passado pra frente.
é isso. E com isso finalizamos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam aí no canal e me contem aí se vocês têm interesse de ler algum outro livro, se vocês gostaram dos livros infantis que eu trouxe aqui para mostrar para vocês e até um próximo vídeo.